Mas, assim, é com muita alegria que a gente acolhe todos em nome da província, né? O Evânio está aí também. Não sei se a Alzira já entrou, eu não consegui localizar, né? Mas, assim, aí eu pediria que no momento que o Padre Roque estiver desenvolvendo a formação, que a gente pudesse fechar o nosso fone, né, para evitar ruídos. Depois, uns 10 minutos antes de finalizar, a gente vai abrir para as perguntas, e aí o Padre Roque vai respondendo na medida do possível. Tudo bem assim? Então, eu quero dizer que muito bem-vindos, né, a toda essa formação. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui. E o Padre Roque, se ele quiser iniciar com uma oração, então já fica à vontade. Seja bem acolhido no nosso meio. Tá bom, muito obrigado. Desde já também agradeço. Então, vamos invocar a presença do Espírito de Deus para nos iluminar, também nos orientar nesse nosso momento formativo, a fim de que a gente também possa sempre renovar no nosso coração o amor pela juventude, né, ou pelas juventudes, né, que é o coração da nossa missão salesiana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. É importante o Padre Roque se apresentar, né? Porque eu ainda não fiz, mas ele por si só pode aí se apresentar, né? Tem tantas, tá aí se especializando na juventude, enfim, né? Tá bom, então. Bem, gente, eu sou aqui o delegado para Pastoral Juvenil, aqui da Inspetoria de São Paulo. Moro na Casa Provincial, aqui no Liceu Coração de Jesus. Estou também como vice-inspetor, junto ao padre inspetor, junto ao conselho, para auxiliá-lo naquilo que são as questões também que toca, né, ao conselho inspetorial. Eu, na verdade, trabalhei 9 anos em Lorena, na formação dos salesianos jovens, né? Ainda era em Lorena o pré-noviciado e depois o pós-noviciado. E depois que eu encerrei esse tempo de 9 anos lá, eu vim para a Casa Inspetorial como delegado para Pastoral Juvenil, e aqui estou, que já é o 8º ano, né? Também aqui em São Paulo, né? E só vou contextualizar talvez o fato também de eu estar buscando, né, conhecer um pouco mais esses temas que tocam o universo das juventudes hoje. Então, como delegado da Pastoral Juvenil, que tenho também essa responsabilidade de acompanhar, né, a pastoral de um modo geral dentro da inspetoria e também os grupos, né, juvenis, e eu divido um pouco isso com agora o padre Rafael Galvão, né? Até o ano passado era o padre Tiago Eliomar, que foi para Roma também estudar. E a partir de 2020, então, veio o padre Rafael Galvão. Então, nós dois fazemos essa animação inspetorial ligado a essa dimensão juvenil, né? O padre Rafael fica mais com a dimensão vocacional, missionária e catequese, né? E eu fico com as outras dimensões ligadas também da JS, do acompanhamento dos assessores, né? Dos coordenadores de pastoral juvenil, também dos salesianos nas comunidades, né? Então, e foi justamente por estar à frente desse serviço que eu me senti na necessidade de conhecer mais a realidade juvenil, porque até então, como eu dizia para vocês, eu muitas vezes ficava constrangido, porque às vezes a linguagem que a gente usava era uma linguagem já inadequada, né, para aqueles jovens que estavam ali conosco.
Então, foi a partir daí também que surgiu essa possibilidade de eu retomar os estudos. Para mim também foi, digamos assim, uma experiência muito bacana, mas muito desafiadora, porque eu, em termos de estudos acadêmicos, eu tinha terminado o mestrado em 2002, né? E depois de lá para cá nunca entrei mais nesse campo de estudo assim tão sistemático dessa forma, e principalmente num programa de doutorado, que é uma área totalmente nova também, que é as ciências sociais, né? Então, o programa que eu faço é no Chile, né, na Universidade Católica do Chile, né, que é salesiana, e é um programa de doutorado que nasceu justamente para atender essa demanda de conhecimento salesiano sobre juventude dentro da nossa realidade de América Latina, porque não havia nenhum programa de doutorado que tivesse esse foco em estudo de juventude, né? Então, é um programa internacional, digamos assim, e estamos eu comecei com a primeira turma e agora eu estou na segunda turma, né? Porque eu tive que um semestre interromper por conta de serviços, então estamos aí, né? Por isso que eu dizia para vocês que não é arrependimento, mas assim, a gente percebe que a gente precisa justamente não só estudar, mas acima de tudo ter ritmo também de estudo, né? E, enfim, né? E também um pouco essa a minha realidade, né? Eu estou cumprindo os créditos ainda, né? E se Deus quiser, no início do ano que vem eu qualifico o projeto para depois também aplicar o projeto, desenvolver a pesquisa para depois escrever a tese, né? Então são aí mais 2 anos e meio pela frente, quase 3 anos, né? Então, como eu disse, estou gatinhando ainda. A partir daquilo, então, que foi pedido, né, pelo Marcelo para a gente conversar um pouquinho, eu vou trazer algumas ideias para vocês, né, e depois, no final, fica um tempinho caso alguém queira também fazer alguma pergunta. Eu sei que nosso grupo é grande, né, aqui para mim aparece quase 80 pessoas, né, então pode ser que a gente também não consiga atender aquilo que é a demanda e expectativa de todos, né? Então, eu vou trabalhar alguns conceitos e aí depois, né, se não for suficiente o tempo, porque, como eu disse, é um tema bastante amplo, né, e a gente costuma trabalhar também por temas relacionados à juventude, né? E aí a gente pode ver, talvez, num outro momento, uma outra oportunidade também de a gente retomar o assunto, se for do desejo e do interesse de vocês, tá bem? Eu vou partir por uma linha mais de uma conversa do que por uma fala mais acadêmica, tá certo? Então, eu prefiro mais assim, né? Sem perder aquilo que deve ser a seriedade da coisa, mas para não ficar numa questão muito técnica, senão a gente também fica, né, meio, assim, às vezes meio fora do processo, tá bem? Bom, então vamos lá. Eu só pediria que alguém depois me desse um toque quando eu estivesse próximo da minha fala, para eu ir também fechando o conteúdo, tá bem? Eu tenho, em média, então, acho que uns 40 minutos, é isso? A partir daquilo que vocês falaram, certo? Okay. Então, beleza. Então, quando a gente fala hoje de juventude, né, as ciências sociais, elas ajudam a gente a se perguntar, em primeiro lugar, quem é o jovem de hoje, né? Justamente porque nós temos uma necessidade muito grande de compreender que os tempos atuais, eles são tempos onde que as coisas mudam com muita rapidez, né? Então, não é tão incomum assim a gente falar, no meu tempo era diferente, né? No meu tempo era diferente. Então, para dizer, cada um de nós vive dentro de um tempo, de uma realidade, de uma cultura, de uma questão histórica e com os condicionamentos que a gente vive a partir daí, né?
Um outro tema que a gente poderia trabalhar depois é justamente essa questão da juventude e pandemia, né? O que causa toda essa problemática da pandemia hoje na juventude, não só para eles, mas para dizer. Então, o momento onde que a gente está situado no tempo e no espaço traz também para nós muitas referências de a partir de onde a gente também estabelece um diálogo e uma conversa, né, a respeito dos jovens. Então, era quase comum a gente achar, né, quer seja pela nossa fala, quer seja talvez pela nossa postura, que quando a gente fala de jovem ou a gente fala de juventude, que a gente está integrando todos os jovens ou todas as juventudes dentro do conceito, né? E isso não é mais verdade, né? Por isso que nós hoje utilizamos muito mais a palavra juventude no plural, né? Porque não existe uma única juventude, né? Não existe um único tipo de jovem, não existe uma única forma de ser jovem, né? A gente pode falar de juventude a partir de classe social, a gente pode falar de juventude a partir de etnias, a partir de raça, né? A partir de desemprego, a partir de violência, né? A partir de religião, né? Então, para a gente perceber que quando a gente fala hoje de juventude ou sobre juventude, a gente teria que, por primeiro, definir quem é o jovem ao qual a gente se refere, né? E isso leva a gente também a fazer justamente esse caminho de aproximação de quem é o jovem, né? Eu vejo que muitas vezes nas famílias essa é a pergunta também que os pais às vezes fazem justamente em relação aos próprios filhos, né? Mas o que está acontecendo? O que está de estranho, né? E às vezes, ao menos, né, nós podemos dizer que nós viemos de uma geração em que a coisa era muito cronológica, era muito rotineira, né? Como que quase não houvesse diferenciação. E hoje o que a gente vê é justamente o contrário, né? Hoje talvez é estranho aquilo que é normal, né? Dentro dos nossos conceitos. Então, quando a gente fala de jovem, de juventude, a gente tem que se perguntar, né, de qual jovem a gente está falando, com qual jovem a gente está falando, né? Quando nós, família salesiana, falamos que nós trabalhamos com o jovem e que o jovem é o centro da nossa missão, né? A gente se pergunta, mas qual o jovem? Porque a gente trabalha com o jovem universitário, a gente trabalha com o jovem da escola privada, a gente trabalha com jovens na paróquia, a gente trabalha com jovens na obra social, né? Então, por aí a gente vai percebendo que a gente também tem um leque bastante grande, né? E claro, né? Cada uma dessas frentes, né, de missão, podemos dizer assim, ela vai procurando conhecer melhor quem é o seu destinatário. Então, se por um lado a gente tem um olhar que vai se dirigindo de uma maneira da gente também conhecer melhor quem é o nosso destinatário, a gente tem que levar em consideração que esse jovem, né, ele vive dentro de uma família, né, muito particular, né? E mesmo hoje a gente tem que problematizar essa questão do conceito de família, né? Mesmo que sejam jovens de uma mesma obra nossa, mas eles vivem em realidades geográficas ou territoriais diferentes, né? Então, não dá para a gente achar que todos os jovens, né, aos quais a gente se refere, que todos eles vivem isso que a gente chama de juventude, né, desse período de juventude, da mesma forma, né, da mesma maneira. Por isso que é importante a gente também fazer esse caminho de aproximação em relação ao jovem, né? De conhecer quem é o jovem concreto, né? O Papa Francisco, inclusive, na exortação apostólica pós-sinodal, sobre o sínodo dos bispos sobre a juventude, ele vai dizer que a juventude não existe, né? Ele diz que o que existe é o jovem concreto.
que tem nome, que tem rosto, que tem endereço, que a gente sabe quem é, que a gente sabe onde mora, que a gente sabe das problemáticas que vivem, né? Então, só para a gente ampliar um pouquinho essa nossa conversa, né, daquilo que primeiro seria da gente problematizar esse conceito de jovem e juventude, né? Então, para a gente ter presente que quando a gente fala de juventude, ou hoje, né, juventudes, né, ou juventude no plural, a gente não está simplesmente usando um termo da moda, né? A gente está usando um conhecimento, digamos assim, que já é praticamente da década de 60, da década de 70, né, onde surgem as culturas juvenis, que eram formas também de, muitas vezes, de se contrapor a sistemas políticos, a organização social, às vezes até mesmo questão religiosa, cultural e assim por diante, né? Então, falar de juventude no plural significa que nós temos que reconhecer que há muitas formas de ser jovens, né? O fato de talvez a gente ter uma idade cronológica, né, onde que a gente situa esses sujeitos, não significa que todos eles vivem do mesmo jeito, da mesma forma, que tenham as mesmas oportunidades, né, que passam pelas mesmas problemáticas ou situações e assim por diante, né? E nós temos dentro da nossa realidade brasileira, agora recentemente, assim como que nós tivemos na década de 90, né, em 1990, a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, do ECA, que era justamente para ajudar a gente a conhecer melhor, compreender melhor quais são os direitos, né, os deveres da criança e do adolescente. Em 2013, né, nós temos dentro do cenário brasileiro aquilo que a gente chama de Estatuto da Juventude, né? É um documento que está também aí, tem várias versões que pode ser baixado gratuitamente, caso vocês não conheçam e queiram também curiosar, né? Então, ali nós temos o quê, né? Uma realidade que ajuda a gente a entender, por mais que nós temos uma lei que ela já é legitimada dentro do cenário, né, brasileiro, né, a gente sabe que aquilo que está no papel, daquilo que está na prática, nem sempre corresponde, né, tudo aquilo que deveria. Mas para dizer, hoje nós temos uma referência quando a gente fala de juventude, que é o Estatuto da Juventude, onde que coloca ali principalmente os direitos dos jovens, né? E além dos deveres. O Estatuto da Juventude classifica, né, o sujeito jovem como aquele que tem entre 15 e 29 anos, né? Isso para efeitos de políticas públicas, né? Então, se a gente fala que jovem é a pessoa de 15 a 29 anos, só por aí a gente já pode compreender, né, a necessidade que a gente tem de falar de juventudes. Não é assim? Porque um jovem de 15 anos tem um tipo de preocupação que um jovem de 20 anos talvez já não tenha mais e que um jovem de 29 anos, né, já esteja também num outro estágio, né? Então, por isso que, a partir das políticas públicas, dentro do nosso cenário, dentro da nossa realidade brasileira, nós temos o Estatuto da Juventude, né? Então, se o ECA era para aquilo que legisla os direitos da criança e do adolescente até 17 anos, né, antes de completar a maioridade, então nós temos o Estatuto da Juventude, que engloba, né, a partir dos 15 anos, né, até os 29 anos, esses referenciais que nós temos hoje para falar de juventude, né? Então, essa é também é uma informação que nós temos nesse sentido.
por que eu estou fazendo, em primeiro lugar, esse, né, assim, um pouco ampliando essas, né, essas problemáticas, essas questões? Quando a gente pega os documentos da igreja, né, de modo particular, o documento 85, que fala sobre juventude, né, e depois nós temos também isso em âmbito de Igreja de Brasil, né, da CNBB. Depois nós temos também em âmbito de América Latina, que é do CELAM, né, o outro documento chamado Civilização do Amor, de 2013. Né? Então, esses documentos, né, e aqui eu começo a impostar um pouco mais também a minha fala a partir de um olhar daquilo que é a nossa missão, certo? Para a gente não ficar muito num campo aí de especulativo, digamos assim. Né? Então, esses documentos, eles dizem para nós que toda proposta pastoral de evangelização dos jovens, ela tem que partir da realidade do jovem. Né? Nós, às vezes, fazemos o contrário. Nós queremos botar o jovem dentro da nossa proposta sem saber quem é o jovem. Né? Então, quando a gente percebe que a própria igreja nos diz que é preciso a gente conhecer, né, os cenários de onde nós estamos, né, as culturas onde nós habitamos, né, os destinatários da nossa missão, ela está dizendo para nós justamente aquilo que nós falávamos, né, anteriormente, que a gente vive já em cenários que são multiculturais, né? Grande parte das nossas obras, podemos dizer que elas já são multirreligiosas, né? No sentido de que não há uma única profissão de uma crença religiosa, né? E aí, então, a gente precisa ter, digamos assim, um duplo olhar, né? Por um lado, nós, como família salesiana, temos a missão de anunciar Jesus Cristo para os jovens, certo? Mas, por outro lado, nós não podemos fazer proselitismo religioso. Né? Proselitismo religioso significa a gente querer convencer as pessoas de que a nossa crença religiosa, o nosso modo de professar a crença religiosa é mais importante do que talvez a deles. Né? Então, hoje a gente vive em cenários e contextos muito plurais, né, relacionados a isso. Então, por um lado, por isso que eu dizia que a nossa responsabilidade ela também é grande, porque todas as nossas formas de educar e evangelizar os jovens, né, ela parte dessa inspiração. Né? Dom Bosco é um padre educador. Né? Então, a missão de Dom Bosco é justamente traduzir para os jovens, né, essa experiência de um Deus que o acompanha, né? De um Deus que está presente na sua vida. Né? E é justamente nesse caminho, nesse processo, que para a gente também fazer esse caminho e esse processo como jovem, a gente precisa conhecer quem é esse jovem. Né? Ou seja, ele acredita em alguma coisa, né? Ou ele acredita em algum Deus, ele tem alguma crença religiosa, né? Ele frequenta alguma comunidade ou alguma igreja, né? Porque, como eu disse para vocês, o educador ele tem que ter esse olhar. Né? Nós que somos adultos temos que ter esse olhar. Porque para nós, o que está em primeiro lugar não é a crença religiosa que professamos. O que está em primeiro lugar é a pessoa, né, que está no centro da nossa missão. E é justamente a partir daí que, se a gente de fato conhece, né, é claro que a gente não vai conhecer 100% os jovens, né, mas se a gente ao menos tem elementos que ajudam a gente a conhecer quem é o jovem, a nossa proposta pastoral ela pode ser mais frutuosa, né, para a vida do jovem, e não só para a questão do serviço que a gente realiza em nome da obra. Né? Então, em primeiro lugar está a pessoa. Né? E se a gente não conhece quem é essa pessoa, dificilmente a gente vai conseguir traçar um caminho para fazer junto com essa pessoa. Né?
Então, o conhecimento da realidade, né? Esses documentos da igreja dizem para nós que nós sempre temos que partir da realidade das pessoas, né? E as nossas propostas de educação, as nossas propostas de evangelização, não pode desconsiderar quem é a pessoa que está conosco. Porque, como disse, senão a gente pode criar um conceito que não corresponde à realidade daquela pessoa, ou daquela comunidade, ou daquele grupo, porque nós também somos pessoas que vamos atrás de receita, certo? Basta alguém dizer que funciona alguma coisa em algum lugar, a gente já quer a receita, né? Só que com o ser humano nem sempre funciona, porque a receita não é só juntar ingrediente. É assim, para fazer um bolo, fazer um doce, fazer uma carne, fazer uma torta, a gente junta os ingredientes, tem ali os passos e acabou. Agora, quando a gente fala de jovem, né, ou até mesmo de adulto, a gente sabe que não é pegar aquilo que o outro vive e colocar na minha vida, né, e vai dar o mesmo resultado. Não, às vezes o resultado é desastroso, né? Porque a gente sempre tem que partir da realidade da pessoa, daquilo que a pessoa é capaz de viver naquele momento. Por isso que a gente fala de processos, né? Então, toda a ação, né, evangelizadora da igreja, né, para todas as categorias de pessoas, podemos dizer assim, né? Mas de modo particular, para os jovens, tem que levar em consideração os jovens, né? E por isso que é importante a gente se perguntar, por isso que eu comecei trabalhando o tema dessa forma, né? Quem é o jovem? A gente conhece o jovem? Ou a gente faz os nossos planos, os nossos trabalhos, os nossos projetos, esperando o jovem que chega para dizer, ele não quer isso, né? É claro que muitas vezes ele não quer isso, porque aquilo ali que a gente oferece para ele talvez não diz nada para ele, né? Então, na nossa cabeça é uma coisa legal, né? Bacana, né? Mas para aquele jovem não funciona, não serve. Por quê? Porque o momento dele é outro. Talvez a realidade que ele viva é outra. Talvez as problemáticas dele são outras, que não aquelas que nós julgamos, né? Que seja, né? Então, se por um lado, como eu dizia para vocês, a igreja diz para nós, né? Dom Bosco diz para nós que a gente deve, né, ir ao encontro destes jovens, partir da realidade deles, né? O outro passo é justamente a gente construir esses processos junto com eles, né? A gente sabe que quando nós falamos, é uma palavra que hoje talvez esteja mais em voga, né? Duas palavras, na verdade, né? Principalmente quando a gente fala de juventude, que é a questão do empoderamento, né? E a questão do protagonismo. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente fala do quê? Que nós queremos construir junto com o jovem aquilo que também é algo direcionado para ele. E não simplesmente a gente construir sem a participação dele. Porque aquilo que nós construímos juntos, a gente se sente mais parte, né? Mais pertencente, para dizer, aquilo ali também tem o meu rosto, tem a minha cara, por mais que não traduza, né, aquilo que, digamos assim, aquilo que são todos os meus anseios, necessidades e etc., né? Mas a gente percebe o quê? Que eu fui ouvido, né? E aí tem justamente a metodologia que o Papa Francisco utilizou para o sínodo, que é muito bacana, né? O Papa não queria um grupo de bispos e especialistas falando sobre juventude apenas. O Papa queria que os jovens estivessem discutindo com eles aquilo que era de interesse deles e aquilo que era também de interesse da igreja, né? Por isso que o Papa faz o convite para que jovens representantes de todos os países do mundo pudessem ir até Roma
para ficar uma semana lá discutindo sobre coisas de interesses deles e coisas justamente de interesse da igreja, porque é obrigação da igreja evangelizar os jovens. E os próprios documentos da igreja diz que todo jovem se torna destinatário da igreja. Não é a gente que seleciona, né? Nós muitas vezes somos seletivos também, né? Então, qual a palavra que a gente tem para todos os jovens? Para alguns jovens a gente tem palavra, mas para muitos outros jovens a gente nem consegue ouvi-los, né? Às vezes a gente nem quer ouvi-los, porque a gente também já classifica eles como sendo assim, esse aqui já não tem jeito mesmo, né? Esse aqui não vale a pena investir, aquele outro lá tem um jeito muito estranho, né? Enfim, né? Nós também vamos, né? Muitas vezes, como é que a gente pode dizer? Pecando contra os jovens nesse sentido, né? Porque todos eles são destinatários da ação educadora e evangelizadora da igreja. Isso é direito deles, né? O fato de ser jovem, eles podem até não querer, né? Mas eles têm que saber que todos eles têm porta aberta dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades. Eles precisam saber disso. Eles podem até querer não vir, né? Eles podem até vir e a gente sair correndo com eles, né? Soltando os cachorros em cima deles, né? Mas eles precisam saber que não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é justamente ir ao encontro dos jovens e oferecer para os jovens, né, uma proposta que os ajude também a viver a sua própria experiência e a sua caminhada, né? Então, aquilo que eu dizia para vocês, né? O Papa, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele quer ouvir os jovens, ele não quer ouvir só os jovens católicos, né? Ele pediu para ouvir todos os jovens que quisessem participar, inclusive quem não era católico, inclusive quem se dizia ateu, inclusive quem se dizia agnóstico, né? Por quê? Porque são formas que a gente tem também de compreender como eles nos veem, né? Como eles nos veem. Então, para que a gente também possa fazer esse processo. Então, como eu disse, o Papa foi criando várias estratégias, né? Então, teve essa semana, depois teve o questionário, depois teve um outro grupo, inclusive na Assembleia de aprovação do documento, havia representação de jovens, né? Não assim, de todos os países mas de uma grande parte dos países, lá discutindo junto com os bispos aquilo que eram questões também ligadas a ele. Então, para dizer, quando a gente é ouvido, né? Quando a gente é escutado, a gente também se sente valorizado, né? E aí talvez esteja uma grande dificuldade nossa, né? Porque ouvir o jovem significa a gente também dar a ele a oportunidade de mostrar para nós que nós precisamos mudar muitas coisas para poder dialogar com eles, né? E nós achamos que é sempre o jovem que é o problema, né? É sempre ele que não está interessado, é sempre ele que não quer entender as coisas, né? E não. Nós, muitas vezes, por sermos adultos e temos o poder na mão, talvez assim, às vezes até a última palavra, vai dizer assim, chega, né? Mas isso não de fato, educativo, isso também não é a nossa missão, né? Então, por que eu chamei também essa experiência do sínodo, né? Porque é um documento que a gente tem, aliás, o documento do sínodo, e mais a exortação apostólica do Papa pós-sinodal sobre os jovens, né? Porque ali está dizendo o quê? O Papa, que são os jovens que precisam ajudar a converter a igreja. E nós, muitas vezes, vamos na direção contrária, né? Nós achamos que é a gente que tem que converter os jovens, né? E só nós que temos a verdade, só nós que temos algo para dizer para eles, né? E nós
dificilmente paramos para escutar aquilo que eles também têm para dizer para nós. Esses dois documentos, né, na verdade, ajudam a gente também a entender, porque ali tem uma expressão que é muito salesiana, né? Até porque nos dois documentos tem mão também salesiana, né? Para dizer que o jovem é o nosso lugar teológico, né? O jovem é o lugar onde que nós, família salesiana, fazemos a nossa experiência de Deus. E, inclusive, para nós consagrados, para nós religiosos, né, o padre Pascoal Chaves dizia que quanto mais a gente se distancia dos jovens, mais a gente se distancia de Deus. E se a gente perde os jovens, nós também perdemos Deus. Porque para nós, família salesiana, os jovens são aqueles que traduzem para nós o rosto de Deus, né? E às vezes a gente se assusta, né? Porque tem alguns rostos que a gente fala, esse rosto não é de Deus. Mas por quê? Né? Porque é a realidade que esse jovem vive, né? Então, se a gente também for pegar a experiência de Dom Bosco no início do oratório, lá em Valdoco, em Turim, foi esse o caminho que Dom Bosco fez, né? Partir do jovem, né? Sempre há uma porta aberta para vocês aqui, dizia Dom Bosco. E para cada um, conforme as necessidades deles, Dom Bosco também ia montando os seus itinerários, os seus processos, né? Para que cada um deles pudesse também perceber que não só é bem-vindo, mas que a gente também tem algo para oferecer para eles. Tá? Então, ao menos essas duas ideias, né, agora que eu trabalhei para vocês, né, com vocês, na verdade, dessa realidade primeira, de a gente entender hoje, né, que quando a gente fala de jovem, a gente tem que se perguntar quem é o jovem com o qual a gente fala, né? Nós temos também que compreender que o jovem também tem algo para dizer para nós, né? E nós precisamos criar espaços, oportunidades para que eles estejam conosco, discutindo aquilo que são os nossos projetos, também como família salesiana, que estão direcionados para eles. Eles também precisam se sentir parte disso, né? E uma outra questão que a gente vai percebendo também nesse processo é justamente o quanto, né, o jovem, quando ele se sente parte do processo, ele se sente parte da comunidade, ele se sente acolhido, ele assume também a sua vocação, a sua dimensão de comprometimento com a igreja, com o reino, com o projeto de Deus, né? Então, nós já vivemos hoje um espaço de tempo, de cultura dentro da nossa realidade brasileira, onde que cada vez mais, e isso não é uma questão para assustar a gente, né? Mas deveria ser algo também para a gente se questionar, é que, assim, números, né? A gente não trabalha só com porcentagem, certo? Mas a gente tem percebido que nos últimos anos há uma diminuição daqueles que se professam católicos, há um aumento daqueles que se professam de religiões pentecostais, né? E principalmente entre os jovens há um aumento de jovens que dizem ou se dizem ateus, né? Ateus ou agnósticos, né? Para dizer, não quero saber, né? Nada disso que vocês têm para dizer para nós, né? Inclusive o próprio documento final do sínodo, e depois o Papa também coloca na exortação apostólica, né, é que muitos jovens não querem mais ouvir a igreja, né? E ali é um parágrafo, eu não me recordo agora o parágrafo, né? Aliás, o número do documento, mas é muito forte, que ele diz assim: porque vocês traíram a nossa confiança. Vocês querem o poder, vocês veem a gente como mão de obra barata, muitas vezes, dentro da comunidade. Vocês não valorizam a gente, né? Então, é um parágrafo, assim, muito pesado, né? Principalmente quando a gente
que tem essa responsabilidade de estar à frente de animação de processos, né? Mas, no fundo, é uma realidade que é verdadeira, né? Muitos jovens se distanciam de nós por conta de que o nosso testemunho, de fato, não os convence, né? Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente, né, muitas vezes quer que eles vivam, nós não vivemos, né? Nós muitas vezes somos, assim, pessoas que temos que também reconhecer isso, né? Então, quando a gente fala nessa perspectiva, o jovem sempre é aquele que tem menos poder, que tem menos força dentro da comunidade. E o primeiro que a gente manda para fora, né? Muitas vezes por quê? Porque a gente não quer rever as nossas atitudes, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de organizar as coisas, né? E principalmente aquilo que a gente oferece para eles. Não estou dizendo com isso que todos os jovens têm razão, né? Certo? Mas até onde eu passei hoje nas comunidades, principalmente salesiana, jovem sempre era motivo de problema. Toda reunião que a gente se sentava para discutir, né, tinha o jovem como problema. E nunca para a gente ouvir o jovem, né? Mas sempre para a gente taxar o jovem disso, daquilo e daquilo outro, né? Para dizer, há situações que justificam, talvez, uma correção que temos que fazer, porque somos também, como família salesiana, educadores, né? Mas nós precisamos também criar oportunidades para que os jovens também possam nos ensinar, né? Ajudar a gente também a fazer esse caminho e fazer também esse processo, né? Então, por isso que eu dizia para vocês, né? Se por um lado a gente percebe que o jovem encontra o seu espaço dentro da comunidade, né? Não porque a gente deixa, é porque é direito dele, tá? Não é que a gente deixa, né? É direito dele. E para isso muitas vezes precisa ser formado, precisa ser acompanhado, né? Precisa ser pessoa que tenha também essa assistência, né? Nós, nos últimos anos, também falamos muito dessa dimensão do acompanhamento, né? Que não é só o acompanhamento espiritual, né? Mas, assim, os processos de acompanhamento que a gente também faz com eles dentro das nossas comunidades, certo? Então, porque a partir do momento que ele se sente parte da comunidade, ele assume, ele veste a camisa, né? Aquilo que a gente comenta também com vocês, nós aqui na Inspetoria de São Paulo temos ao menos esses dois movimentos que são maiores, digamos assim, que é justamente a questão da Semana Missionária e da Ação Missionária, né? Onde que é a molecada quem toca o projeto, né? É a molecada que pensa o processo, né? São eles que pensam em todas as coisas. É claro, como eu dizia, sempre precisa ter também o adulto como assessor junto, né? E quantas vezes a gente diz que o jovem está no centro, mas a gente não confia. Então, a gente também precisa confiar que eles têm maneira de ler a realidade, de ver a realidade que não é igual à nossa, né? Isso não significa que as coisas não vão sair bem. Com certeza vão sair diferentes. Então, nós adultos temos muitas vezes resistência por conta disso, porque as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, mas vão alcançar a mesma finalidade, né? Então, quando a gente consegue fazer esse caminho e esse processo como jovem, que ele se sente parte, ele se sente valorizado, ele percebe que ali ele também tem autonomia, também tem responsabilidade, a gente percebe que ele também assume essa missão, né, de trabalho junto com a comunidade, que a gente também pode contar com ele, né? Então, assim como nós precisamos de formação constante, os jovens também precisam de formação constante dentro desse caminho e dentro desse processo. Então, aquilo que eu dizia para vocês, né, o fato hoje de muitos jovens dizerem que o que a igreja tem a dizer para eles não interessa a eles, né,
o fato de muitos jovens se decepcionarem com a igreja ou com as pessoas, com os padres, com os religiosos, com os leigos, enfim, né? Dentro das nossas comunidades, não significa que eles não tenham a busca e o interesse por Deus. Então, eles estão buscando algo, né? A vida em si exige, né, deles um sentido pelo qual vale a pena viver. Então, o jovem está em busca disso, né? No fundo, todas essas questões querem ajudar a gente a perceber que há algo que nós precisamos tocar no coração do jovem, que é justamente ajudá-lo a questionar-se sobre a vida. Né? No sentido de não dizer para ele o que ele tem que fazer. Não dizer para ele como ele tem que ser. Certo? Isso tem que ser escolha dele. Liberdade para escolha e responsabilidade sobre as escolhas que ele faz. Tá? Isso é autoeducativo, né? A gente quer liberdade, mas a gente também precisa ter responsabilidade, né? Então, dentro desse projeto, dentro desse processo, é onde que a gente ajuda também o jovem a problematizar a própria vida, digamos assim, né? E problematizar a vida não significa encontrar só os problemas que tem na vida, porque todos nós temos, né? Mas é encontrar justamente aquilo que permite a gente a refletir sobre a vida não a partir dos problemas, né? Mas a refletir sobre justamente as possibilidades que a gente tem, as forças, os meios e oportunidades que a gente tem para refletir sobre a vida, reconhecendo também os problemas que cada um de nós tem, né, que nós carregamos, mas para dizer, a nossa vida não gira só em torno dos problemas. E nós tem uma socióloga brasileira chamada Regina Novaes, né, que trabalha muito com essa linha da sociologia da religião e juventude, que ela diz assim, os jovens são um retrovisor da sociedade. Nós, muitas vezes, jogamos nas costas dos jovens a responsabilidade que eles não têm e nós não reconhecemos, de fato, que esse caminho, muitas vezes, que eles vivem, a forma deles ser, a forma deles viver, né, as situações que eles colocam também para nós, ajudam a gente também a perceber que eles também têm uma maneira, né? Eles também têm uma forma de ler a realidade. Então, essa socióloga, ela diz assim, os jovens são aqueles que, por primeiro, captam os sinais dos novos tempos. Nós, geralmente, falamos que os jovens são violentos, não são? Os jovens são violentos, os jovens estão envolvidos com as drogas, né? Os jovens não querem nada com nada, né? Mas, quando a gente olha para a nossa sociedade, né, será que os jovens também não traduzem aquilo que é a sociedade? Né? Quando a gente olha para os nossos jovens, os jovens muitas vezes não traduzem a experiência que eles vivem dentro da própria família. Né? Então, nós muitas vezes jogamos nas costas deles uma responsabilidade que nós adultos também não assumimos. E aí, claro, né, chega uma hora que, como diz assim, a gente força e espana, né? Por quê? Porque a gente não é capaz de dialogar e reconhecer essas realidades. E nós dificilmente vamos até os jovens e perguntar para ele por que ele fez aquilo. Né? Nós, muitas vezes, os taxamos. Fez isso, é por conta disso. Nós não vamos saber os motivos, né? As razões, o que levou ele também a ter esta atitude. Não que justifica a atitude que ele teve, né? Mas se nós quisermos fazer um caminho com os jovens, nós temos que ter esses canais de
diálogo com os jovens. Assim como para eles é muito difícil conversar com os adultos, né? Porque, é claro, às vezes há anos-luz de distância, não só uma questão cronológica, né? Às vezes é uma questão cultural, às vezes é uma questão também, digamos assim, até mesmo cronológica, né? Mas são referenciais muito diferentes. Então, assim como muitas vezes é difícil de nós conversarmos com eles, porque eles, como disse, né? Por conta de toda essa realidade que hoje é muito veloz, né? É muito fluida, né? Ou como dizem alguns autores, né? Muito líquida, né? E nós percebemos que eles também então têm essa dificuldade, né? Então, no fundo, assim, a sociedade é quem produz as juventudes, né? E nós achamos que os jovens são quem eles querem ser. Não, né? Os jovens são frutos do meio de onde eles vivem. Aquilo que eu dizia para vocês, muitos, para terem um reconhecimento, optam pela violência, né? Muitos, para poder ter o dinheiro, né, porque não consegue trabalho, opta pelo tráfico de drogas, né? Muitos, porque são desvalorizados, né? Tem toda essa questão hoje do preconceito racial, da questão de gênero, do lugar de onde mora, da família com quem mora e etc., que eles se tornam violentos, não por opção, né? Mas para dizer, a gente, como pessoa, precisa ter algo onde a gente se apoia para a gente poder caminhar. E muitas vezes a escolha é feita de forma errada, no momento errado, certo? Mas por que isso? Porque falta a ele outros referenciais, né? Então, se nós falamos hoje que a juventude é delinquente, né? Os jovens aprendem a ser delinquentes com quem? Onde? Não é? Onde eles vivem? Então, no fundo, é aquilo que eu dizia para vocês. O que essa essa autora e outros também falam é justamente disso, que os jovens traduzem a sociedade, a realidade, o tempo que eles vivem e que muitas vezes nós, adultos, não conseguimos entender, não conseguimos compreender, né? Que tempo é esse, que realidade é essa. Então, muitas vezes, nós também acabamos transferindo para eles a responsabilidade, né? Então, por isso que eu dizia para vocês, de que quando, de fato, nós temos, né, essa proximidade, essa capacidade, né, essa humildade, né, de aprender com o jovem, de deixar o jovem também ensinar a gente, né, para que ele também se sinta parte do processo, né, ele também possa desenvolver aquilo que são realidades próprias do mundo dele, da experiência dele, da realidade dele, né? A gente vai percebendo que eles vão se tornando parceiros, né? Não só parceiros de projeto, né, para dizer, né? Mas a gente conseguindo estabelecer diálogo, a gente vai conseguindo reconhecer diferenças, mas a gente chega no momento em que a diferença ela não está no centro, né? Porque no centro está a pessoa, né? Então, as diferenças elas são periféricas. A partir do momento em que a gente não consegue colocar a pessoa no centro, o jovem no centro, a gente fica com os rótulos do jovem, né? E isso impede a gente justamente de fazer esse caminho, de fazer esse processo de conhecimento deles e de conhecimento também com eles dentro desse caminho, tá? Bom, o meu tempo já, no fundo, já foi quase uma hora, né? Então, como eu dizia para vocês, esse primeiro momento, né, como eu disse, é um assunto assim, legal, gostoso, amplo, né? Mas a gente talvez depois, se for também do desejo de vocês, de a gente criar outros temas que vocês gostariam também de olhar dentro dessa realidade juvenil para a gente poder aprofundar, porque, como disse,
assim, é um novelo que quando a gente começa a desenrolar, parece que ele não tem, não tem fim, né? Então é um pouco isso, como eu disse, que eu preparei para vocês, mas justamente eu queria frisar com vocês essas 3 ideias, né? Que foi as que a gente trabalhou. Então, quando a gente fala de jovem, a gente tem que falar de jovem hoje com essa compreensão de que há muitos jovens, muitas formas de ser jovem, e por isso que a gente fala de juventude no plural, tá? Então, a gente sempre tem que se perguntar quem é o jovem com o qual a gente está falando, né? Para que a nossa fala parta da realidade dele e não, né, parta, talvez, de outros conceitos que não levam em consideração esse jovem que está ali. A outra realidade que nós trabalhamos é justamente aquilo que a igreja propõe para nós, que toda a ação educativa e evangelizadora, como igreja, como família salesiana, ela tem que partir da realidade do jovem. Né? Por isso que é importante a gente conhecer, saber quem é esse jovem, né? O que passa com ele, quais são os seus medos, quais são os seus desafios. Uma coisinha que eu estava me esquecendo. A Regina Novaes, ela trabalha justamente uma expressão que ela chama assim, são 3 os medos do jovem hoje. Né? O medo de ficar desconectado, né? No mundo conectado. Né? Por isso o desespero de crédito, de celular, de bateria, de rede, não só o jovem, né? Tem muito adulto que está assumindo o papel do jovem. Mas, enfim. Então, esse medo de ficar desconectado, ela diz assim, depois o outro medo, que é o medo de sobrar, né? Quem sou eu dentro da sociedade, se vai ter espaço para mim, se tem lugar para mim, no mundo cada vez mais competitivo, né? No mundo cada vez mais preconceituoso, né? Por fim, o outro medo que ela fala é o medo de morrer precocemente. Né? Em mundo marcado cada vez mais pela questão da violência, né? Ela diz assim, os jovens têm um medo muito grande de morrer de maneira precoce. Né? E quando a gente pega, se vocês forem pegar, seria até interessante, né? Todo ano tem um órgão do Brasil que lança o mapa da violência. Né? Por aí vocês conseguem identificar ano a ano, né? O mapa da violência. E aí cada ano também traz assim temas, enfoques, enfim. Né? Então, quando a gente fala de mapa da violência, nós falamos o quê? De uma realidade brasileira que assassina mais de 30 mil jovens por ano. Né? Nós já ultrapassamos quase os 70 mil mortos pela Covid, certo? Em 4 meses. Só que nós somos um país que mata mais de 30 mil jovens por ano. Né? Então, quer dizer que Brasil, que era o país jovem, né? Daqui 15, 20 anos já não será mais um país de jovens. Né? Então, no fundo, a gente vai percebendo os contrastes, né? E por que os jovens morrem? Não porque escolheram morrer. Né? O que é que tem por trás, como dizia para vocês, dessas estatísticas? Né? E aí, justamente, reforça o quê? O medo que o jovem tem hoje de morrer precocemente. Tá? Então, desculpa de ampliar o parêntese, é que me veio a ideia. Né? E, por fim, como disse, o conceito de juventude no plural, essa questão de compreender, de fato, que para evangelizar, para educar, a gente tem que partir da realidade da pessoa, do jovem. Né? E, por fim, essa dimensão justamente do protagonismo, né? do empoderamento do jovem, né? de fazer com que ele também consiga se sentir parte, né? do processo. Né? E para isso somos nós quem temos que criar as condições, as oportunidades para que eles também estejam junto com a gente. Tá bem? Então foram, na verdade, esses 3
essas 3 ideias centrais que eu também trabalhei com vocês e a partir de onde a gente desenvolveu aí a nossa conversa. Tá bem? Não sei se ficou assim muito maçante, muito puxado, mas era o que eu tinha também preparado a partir daquilo que vocês também haviam sugerido, tá? Padre, muito boa. Muito boas colocações do senhor. E aí, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, né? Você falou muito a respeito de conhecer o jovem, e eu fico, assim, satisfeita num ponto, né? Porque hoje, na educação, nós nos preocupamos, né? Em, de repente, conhecer essas juventudes, né? E descobrimos também que é muito importante o autoconhecimento para o jovem. Então, nós trabalhamos muito na perspectiva do seu projeto de vida, do seu autoconhecimento. E eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga, de repente, realizar o trabalho que nós precisamos realizar com a juventude mesmo. Mas muito bom, viu? Gostei muito, Padre. Que bom. A minha tese vai na linha do projeto de vida. Eu concordo também com ela, quando ele diz que é necessário conhecer o jovem. Precisamos realmente conhecer esse jovem para poder trabalharmos com ele. Só implantar as nossas ideias sem conhecê-los, com certeza não vamos suprir nenhum efeito, nem trazer nenhum efeito. É necessário conhecê-lo para poder passar para eles o que queremos. Okay. Muito boa a ideia. Padre Roque, o José Luiz Amaral, ele é coordenador provincial lá de Belo Horizonte. E ele diz assim, como viver essa pandemia do coronavírus no meio dos jovens no retorno escolar? Bom, essa é uma realidade que, no fundo, assim, a gente não tem resposta, que está todo mundo pavorosa. Quer dizer, nós nem decidimos ainda se vai voltar. Por um lado, tem 8 de setembro, ao menos aqui no estado de São Paulo, embora cada estado tenha a sua autonomia para isso, essa questão do retorno às aulas. Mas há uma pressão muito grande de como vai ser isso, né, a partir daquilo que são as orientações, né? Então, de fato, eu não saberia dizer, porque, como disse, está tudo muito confuso. Tudo isso pode ser suspenso, caso agora, com a flexibilização do isolamento, se aumenta os casos, tudo isso também vai para os ares. Então, no fundo, assim, é uma incógnita muito grande, né? Eu acho que, assim, uma coisa legal, se vocês também não sabem, agora, dia 20 de junho, foi lançada uma pesquisa feita Juventudes e Pandemia, que foi o Conselho Nacional de Juventude que fez, e depois, assim, dentro desse aspecto, ali tem vários itens, né? Eu não vou comentar muito para não me prolongar, mas, assim, 70% dos jovens se não me engano, de 15 a 20 anos dizem que não voltaria para a escola, né? Então, ali tem toda uma estatística que eles fizeram, que é interessante. Então, no fundo, assim, não é só o retorno, né? É que muitos, por conta de toda essa insegurança, né, é uma visão, desculpem aqui, é uma visão muito particular, não encarem isso como sendo algo de ataque, mas, assim, como é que nós vamos trabalhar com seriedade uma questão tão séria dessa da pandemia com as nossas lideranças políticas? A começar do nosso presidente. Que seriedade, né, a gente pode impostar às pessoas com alguém que fica brincando o tempo todo com essa situação? Aqui eu não estou abrindo para discussão, estou dizendo que é uma visão muito minha. Tá? Então, se o líder de uma nação brinca com a situação, como é que ficam as pessoas no meio de tudo isso, gente? Tá. E fecho o parêntese, tá bom? Muito bom.
A Patrícia lá do Guacuri, ela diz assim, né, que na outra palestra em que nós tivemos, que foi destacado muito a importância de se confiar e acreditar nos jovens, né? Não sei se o senhor quer comentar alguma coisinha, apesar de que o senhor já explanou bastante, mas é o comentário dela. Tá. Bom, a gente sabe que não só como jovens, mas a relação de confiança, ela não se dá do dia para a noite, né? Toda relação de confiança, ela vai sendo um processo que vai sendo construído com as pessoas, pelas pessoas, pautadas, acima de tudo, na verdade, no respeito, no querer bem o outro, né? E aí, aquilo que eu dizia para vocês, não adianta a gente querer ser amigo dos jovens, né, se a gente não consegue dialogar com eles, se a gente não consegue entrar no mundo deles, se a gente não demonstra para eles que nós estamos abertos, né, para poder acolhê-los do jeito que eles são, né? Então, nós, muitas vezes, queremos que eles sejam nossos amigos e dizemos, estamos aqui para ser amigos de vocês, só que eles têm que se enquadrar no nosso jeito de ser amigo com eles, né? Então, o vínculo não se dá pela autoridade, né? O vínculo se dá pela confiança, né? É aquilo que Dom Bosco dizia, né? Então, se a gente não é capaz de construir com eles relações de confiança, né, a gente não consegue construir vínculos também. Então, quando há confiança, esse vínculo até pode sofrer, digamos assim, algum tipo de dano, digamos assim, né? Porque somos humanos, né? Mas a confiança ela não foi perdida. Mas quando se perde a confiança, aí não há mais o que segura, né? Obrigada, padre. E a Lucimara, ela também diz assim, né, que o jovem precisa sentir que ele é amado e devemos dar atenção e valor a cada um. Com certeza. É aquilo que a gente diz, né? Mas qual jovem precisa ser amado? Essa é a pergunta. Porque tem alguns que a gente vai ao encontro, abraça, né, paga lanche, mas tem outros que a gente fala, esse tipo de jovem não. No fundo, é aquilo, é claro, uma brincadeira, desculpa, com isso não quero também tirar a validade da pergunta, do questionamento. Assim você tem uma pergunta, né? Mas a grande questão nossa hoje é essa, né? Mas como? Para a gente amar o jovem, a gente tem que chegar até o jovem, né? Como que a gente ama ou como que a gente expressa o amor se a gente não consegue chegar até ele? Talvez a pergunta que a gente deveria se fazer é como hoje chegar até os jovens, né? A partir de onde? E para isso a gente tem que se despir de preconceito, a gente tem que se despir de moralismos, a gente tem que se despir, muitas vezes, de uma ideologia religiosa, certo? Para a gente conseguir conversar com os jovens, né? Eu não estou relativizando isso, né? Como eu disse com vocês. Mas quando a gente fala hoje, principalmente dessa questão de gênero, né? Eu moro na cidade de São Paulo, eu acho que todas as cidades onde vocês moram, cada vez está se tornando mais comum a gente se deparar com pessoas homossexuais, com pessoas que têm, né, assim, estilos diferentes de viver, de se vestir, às vezes até de linguagem, né? E nós, muitas vezes, o que fazemos? Taxamos eles. Coitado, esse aí já está no inferno, esse aí já não tem jeito. Então, Dom Bosco ensinava a gente a fazer o seguinte, não é a condição que o jovem vive que tira ele da nossa ação, né? Não é a condição que ele vive, é a pessoa que está no centro. Tá? Então, se nós, de fato, queremos ir, né, ao encontro do jovem, para acolher todo jovem, a gente vai ter que se despir de todos os tipos de preconceito que nós temos, porque se a gente não coloca a pessoa, independente da condição dela, que ela viva, no centro, a gente não consegue estabelecer diálogo com a pessoa.
Podemos até ter uma conversa acidental, isolada, mas a pessoa não vai se sentir acolhida por nós, né? Padre Roque, vamos tentar ver se a gente dá conta. Nós estouramos um pouquinho o tempo, eu peço até perdão, né? Mas, assim, não dá para deixar de eu estou tranquilo, eu estou bem, essa... eu tirei agora esse então, tá tempo bom. pra você. Continuando, aqueles que precisarem sair, a gente agradece, né? O Pedro, ele é delegado provincial, acho que de Belo Horizonte. Ele faz assim a pergunta: como favorecer o protagonismo juvenil, compreendendo que esse protagonismo não exclui os pés dos adultos em nossas presenças? Pergunto porque, às vezes, acho que as resistências sim no medo de ver o jovem como uma ameaça ao meu papel, lugar ou função como adulto. Então, aí eu acho que a gente também precisa, talvez, repensar o nosso conceito de protagonismo, quando a gente fala de jovem. Porque quando a gente fala de protagonismo, às vezes a gente fala ou é o jovem ou é o adulto. E o protagonismo, no fundo, é o quê? É fazer juntos, né? Respeitando aquilo que é próprio de cada um, né? É claro que muitas vezes o adulto, ele também precisa sair de cena, né? E como disse, sair de cena não significa ele abandonar, tem aí aquilo que a gente chama de acompanhamento, certo? Justamente nessa perspectiva. Então, na nossa cabeça ainda hoje é o quê? Ou eu faço ou você faz, porque fazer junto é difícil, às vezes é complicado, é desafiador, né? Mas quando a gente fala de protagonismo, não é a gente jogar na mão do jovem e falar, se vira, né? Faça. Não, é a gente fazer junto. Por isso que eu dizia da necessidade que a gente tem de sentar, de conversar, de ouvir, né? Também de perguntar para ele o que você acha disso, né? Então, no meu entendimento, eu acho que nós ainda precisamos compreender melhor essa expressão que a gente usa de protagonismo, porque para nós ainda dá a impressão que é ou eu ou ele, né? E não, né? A missão a gente faz junto, né? A gente precisa um do outro, até porque não só numa questão de papéis, né? Mas numa questão de processo, de maturidade, de complemento, né? Até mesmo nós adultos, dentro das nossas comunidades, né? A gente tem uma resistência enorme de fazer as coisas junto com o outro. Tá bom, então faça você, né? Ou deixa que eu faço, né? Então, é desafiador, gente, né? Por isso que a vida de comunidade em si, né, de comunidade cristã, é desafiadora, porque é aprender a fazer junto, né? Se Jesus com um grupo de 12 já teve problema, né? Porque imagine nós hoje, nos tempos de hoje. Mas isso não pode desanimar a gente, não, né? É a maneira que a gente tem de enfrentar. Então, eu vejo sempre nessa linha, né? De que o protagonismo se faz em conjunto. Conforme a gente percebe que o jovem vai se deslanchando, assumindo o processo, nós temos que ir dando corda para ele, né? Para que ele também vá assumindo, né, as responsabilidades, né? Mas nunca sozinho. Certo, obrigada. A Rosana, do Santa Terezinha, ela pergunta assim, na realidade do oratório de hoje, vejo jovens sem projeto de vida. A visão do futuro não passa próximo final de semana. Como ajudá-los com o nosso contato uma vez por semana? Eu perdi a pergunta, acho que cortou. Tá, desculpa, vamos lá. A Rosana do Santa Terezinha, ela faz assim a pergunta. Na realidade do oratório de hoje, vemos muitos jovens sem projeto de vida. A visão do futuro de um próximo final de semana. Ajudá-los com o nosso uma vez por semana.
Então, no fundo, eu acho que esse é um grande desafio, não só pelo fato de talvez a gente ter um contato mais esporádico com o jovem, né? Mas quando a gente fala de projeto de vida hoje, né, primeiramente, eu acho que é a gente ajudar a pessoa a olhar para dentro de si, né? Porque, no fundo, se nós falamos de projeto de vida, é a vida que precisa ser colocada, projetada. Só que ninguém consegue projetar a vida a não ser tomando consciência da própria realidade que ela vive, né? Então, é claro que talvez, dentro de uma dinâmica de oratório, que é uma modalidade talvez muito informal, né, de atividade que a gente faz, a gente também teria, né, como disse, a partir da clientela que frequenta os nossos oratórios, a gente também ter momento que levassem eles a refletir sobre isso. Quem são eles, como é a realidade na qual eles vivem, né? Quais são os seus sonhos, né? Quais são, digamos assim, as suas expectativas de vida. Gente, porque quem não sonha, é impossível fazer projeto de vida, né? Então, o projeto de vida não é só em função do que eu vou fazer, né? É em função de quem eu sou hoje, né? Porque se eu não considero a minha história, o percurso, se eu não parto disso, se eu não considero a pessoa que eu sou hoje, e aí, como eu disse, a gente teria que se perguntar quem é esse jovem, se é um garoto de 12, de 13, de 15, de 17, de 18 anos, né? Porque são necessidades e são preocupações, digamos assim, também diferentes, né? Então, talvez a partir daí, a gente começar a estabelecer com eles esse diálogo, né? Para que eles também, né, dando para nós elementos para conhecê-los, talvez a gente depois pensar a melhor estratégia de como adentrar nessa questão de um projeto de vida com eles, né? Mas, como eu disse, né, no meu entendimento, a primeira proposta nossa é ir ao encontro para conhecê-los e termos oportunidades e momentos para ouvir deles, né? Quem motiva Padre Roque, perguntinha antes de eu continuar com as outras perguntas. No próximo sábado, será que o senhor teria essa oportunidade da gente poder continuar? É porque são várias, né? Então, por isso, eu acho que não sei se nós vamos dar a demanda, né, para todos aí continuar. Por nós, tudo bem, mas... Tá, eu acho que no próximo sábado, para mim, não será possível. Tá bom. Mas podemos ver daqui 15 dias. um outro sábado, porque eu também estou com umas demandas do doutorado. Sim. Que eu tenho que fechar. Então, por isso. Então, eu vou tentar resumir essas duas perguntas. Então, daqui 15 dias, a gente está conversando e a gente retoma esse assunto, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar a pergunta aqui, que a Palmina, se eu não me engano, fala que o jovem, às vezes, ele é muito violento. Desculpa, a Marta. Muitos jovens são violentos porque sofrem violência em casa. E aí a Sandra também fala de que, às vezes, as barreiras nós que colocamos, né, na vida. Enfim, vamos as duas que eu acho que... Tá. Bom, eu acho que, assim, nós partimos do princípio de que nós, até hoje, do ponto de vista científico, nós não temos uma pré-determinação para sermos violentos ou para sermos afetivos, né? Não temos ainda algo cientificamente que nos define dessa forma. Então, no fundo, assim, aquilo que nós recebemos na vida,
aquilo que for mais estimulado em nós é aquilo que vai ocupando o centro da nossa vida, né? Então, muitas vezes, a atitude violenta de um jovem, que pode nos causar estranhamento, ou às vezes até agressão, ou coisa assim, na maioria das vezes é uma maneira de dizer para nós que ele existe, né? E que a maneira que ele tem para chamar a atenção é essa maneira violenta por conta daquilo que ele não recebeu que pudesse ser o suporte contrário, né? Então, no fundo, assim, daquilo que a gente conhece, né, daquilo que, digo, a partir da minha experiência, aquilo que mais é estimulado na nossa vida é aquilo que vai tomando o centro da nossa vida. Então, se o carinho, o afeto, o respeito, o diálogo, isso não determina, certo? Não é uma questão de determinismo, tá? Porque aí depois entra também todo o percurso e a trajetória da pessoa, certo? Mas aquilo que vai tendo mais estímulo na nossa vida, vai assumindo também o centro da nossa vida no percurso que a gente vai fazendo. Eu na verdade, quando assistente, eu trabalhei no abrigo nosso lá em São Carlos, né? A gente tinha ainda os meninos internos lá. E na verdade, assim, a maneira de pedir carinho, né, era muito bruta, era muito violenta, né? Mas, na verdade, assim, ele não queria ser violento, é que ele não sabia pedir atenção de uma outra forma, porque ele já havia sido violentado, né? Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos muito com essas situações, principalmente no âmbito da educação, com a violência, como se o jovem tivesse feito a opção pela violência. Não, ele não fez a opção pela violência, né? Até nesses casos mais extremos que temos acompanhado aí de assassinato nas escolas, né? É impossível a gente dizer que ele quis fazer aquilo, né? Aquilo que muitas vezes nós não conseguimos é o porquê ele fez aquilo, que deveria ser a pergunta principal, né? O que está por trás. E a gente nem sempre consegue chegar ali, ou às vezes a gente também não está disposto a enfrentar isso, certo? Mas no meu entendimento, por aquilo que a gente conhece da pedagogia de Dom Bosco, da pedagogia salesiana, da experiência que a gente tem, no fundo a gente vai percebendo isso, né? O que a gente mais recebe é aquilo que a gente mais estimula também na nossa vida, né? A Tânia também, ela comentou, porque a gente falou do retorno dos alunos na escola, que ela pensa que escolas não se reestruturarem, não terão condições de receber os alunos com segurança, né? No fundo, gente, eu acho que esse tema é um tema assim, que começa já a causar muitas preocupações para nós, né? Nós estamos quer dizer, é diferente os casos, não me entendam isso como comparação, mas assim, nós estamos com as comunidades retomando as atividades religiosas. As atividades religiosas não podem ser acima de 30% do uso do espaço, certo? Se a gente for pegar naquilo que, ao menos eu digo aqui, por aquilo que foi orientação do governo do estado de São Paulo, dizendo que numa sala de aula você precisa ter um distanciamento de 1,5 metro de uma criança para outra. Se a gente pega a realidade das escolas públicas nossas hoje, que de 5 metros quadrados tem 40 pessoas lá dentro, né? Você não vai conseguir colocar ali dentro, né, 30% da sala, né? Então, já havia falado também, ao menos aqui em São Paulo, que seriam contratados mais de 7.000 professores e auxiliares e administrativo para suprir aqueles que, se voltar às aulas no dia 8 de setembro, são as pessoas em idade de risco que não poderão voltar, né? Então, no fundo, são muitas questões que estão por trás que ainda estão muito confusas, né? Então, digamos assim. E, por outro lado, tem aquilo que vai voltar a partir dos últimos anos de cada fase, né? Então, o 3º ano do ensino médio, né? O 9º ano, né? o 5º ano do Fundamental 2. Então, ainda as coisas estão muito, muito confusas, né? Muito complicadas, né? Mas, como eu disse,
são os protocolos que estão sendo feitos, né? Mas vamos ver como vai ser, né? No fundo, esperar para ver, porque, né? Não sei como vai ser. Vamos lá para a última pergunta, né? Ibrahim, ele diz assim: eu já acho, padre, que não é a chegar ao jovem, sim como não nos afastarmos deles, na sua formação, desde a infância, em todos os sentidos. O isolamento acaba por criar o isolamento deles, numa nova sociedade que eles criarão por si só e para si só, sem a nossa inclusão em seu meio como resposta. No fundo, a gente pode dizer que é um caminho de duas mãos. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: nós estamos hoje onde os jovens estão? Nós frequentamos os lugares, nós sabemos onde eles estão hoje? Quando o filho de vocês, né, sai de casa, fala, estou indo para a praça, estou indo para o shopping, estou indo não sei para onde, né, vocês conseguem, por mais que tenha rastreamento hoje, vocês conseguem saber onde ele foi, com quem ele esteve, o que ele fez, 100%? Então, no fundo, essa pergunta do Ibrahim, de fato, ela é provocadora nesse sentido, né? Então, no fundo, assim, o que faz a gente não acompanhar os jovens no processo? Né? Então, se a gente tem essa dificuldade dentro da própria família, né, imaginem isso dentro de uma dimensão educacional, né, digamos assim. Né? Por mais que a gente queira, a gente não consegue acompanhar, né, se a gente chama de todos os jovens, né, assim, os jovens que estão conosco, né? A gente não dá conta disso, né? E a gente sabe que a gente não dá conta disso sozinho. Né? E o que a gente não consegue até hoje é unir forças com vários outros sujeitos e atores sociais para que a gente possa se achegar mais perto do jovem. É como que cada um tá lutando por si, né? A gente também tem essa dificuldade hoje com as instâncias públicas, às vezes com as instâncias eclesiais, enfim, né, com todas essas situações de políticas públicas. Então, no meu entendimento, eu concordo com aquilo que o Ibrahim faz. Aliás, fala, né? Mas, assim, por outro lado, a gente tem que admitir que aquilo que o jovem curte, que os jovens gostam, a gente não gosta, a gente não curte, e a gente não vai onde eles estão, porque ele fala assim, isso aqui não é para mim. Sabe? Então, como diz, né? Há formas diferentes, né? Eu louvo quem consegue fazer isso, né? Mas, assim, olhando para a realidade hoje, né, eu percebo que é mais complicado, né? Assim, não que eu discorde dele, né? Mas eu acho que é um outro questionamento que a gente também precisa se fazer, né? Nesse sentido. Porque, além de ser pai e mãe, a gente assume como família salesiana uma missão de acompanhar outros que não são nossos. Né? Então, como né, que a gente não se afasta se eles não são nossos? Então, no fundo, assim, é um duplo movimento também de ir ao encontro, né? Porque a gente não tem... E não só ir ao encontro, não só daqueles que estão dentro das nossas obras, né? Que não chega a 2%, 3%, digamos assim. Né? E os outros jovens, né? Como dizíamos, se todos eles são destinatários, a igreja diz que para todos eles nós temos uma palavra, né? Então tem muitos jovens aí que a gente não consegue chegar até eles, né? Até agora. Então, assim, nós gostaríamos de agradecer em nome de toda a província do estado de São Paulo, mas também em nome de toda a Associação dos Salesianos Cooperadores, esse momento, e a gente espera essa outra oportunidade, né, de gente retomar esse assunto tão rico que é a nossa juventude, né? Então, antes do senhor dar bênção, não sei se o Marcelo, né, o formador, ou o Evânio gostaria de ter alguma palavrinha, né, com o senhor, para depois, assim, a gente finalizar. Nós somos convidados também por uma outra live formativa, né? Às 9 da manhã, eu vou compartilhar com vocês
10 minutos antes, aqueles que estiverem disponíveis, que terão essa oportunidade da gente poder participar também mas no próximo sábado, né, às 16 horas, nós continuaremos essas lives. Obrigada. Então, com o senhor, padre. Tá bom. Bem, como eu disse, para mim é uma alegria também poder estar com vocês. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ser parceiro, se a gente quer, de fato, ir ao encontro dos jovens e ajudar os jovens, né? A gente tem que unir forças e não fragmentar forças, né? Projetos. Então, é uma alegria muito grande também poder estar com vocês, compartilhar um pouco daquilo que é a experiência, o trabalho, anseios que a gente também faz e contar com vocês também na missão que a família salesiana sempre assume, tá bem? Então, peçamos a Nossa Senhora mais uma vez que nos acompanhe, que nos proteja e que nos ajude também a viver, né, essa experiência de um compromisso cada vez maior com o seu Filho Jesus, em vista da educação e da evangelização dos jovens. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, padre. Um grande abraço, viu? Obrigada. Obrigada. Um grande abraço. A gente vai se vendo por aí. Abençoado, com certeza. Tu foste amigo dos jovens, dos pobres tu foste a esperança. Fizeste brotar tantos risos que hoje não sais a lembrança.